Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor. Como vocês estão? Por aqui estamos todos bem, graças a Deus. Hoje estarei contando a história de milagre que Deus fez na vida da irmã Priscila e da sua filhinha Esther, com apenas 1 ano e 4 meses. Você acredita em milagres? Sim? Então, milagres existem e eles precisam ser contados. Vamos começar a história de hoje? Quero contar para vocês sobre um período muito difícil que passei há uns 2 anos. Foi o inverno mais pesado da minha vida. Um dia, antes de tudo começar, eu estava lá fazendo a minha leitura bíblica diária. E Deus me mostrou um versículo que eu nem imaginava que ia precisar tanto. Era Deuteronômio, capítulo 16, versículo 11, que fala sobre guardar o mês de Abibe e celebrar a Páscoa. Porque foi nesse mês que o Senhor tirou o povo de Israel do Egito, e isso à noite. Esse detalhe de noite me pegou de jeito. Fiquei pensando como deve ter sido difícil naquela época, sem eletricidade, tirar o povo do Egito bem no meio da noite. Isso me marcou porque foi logo depois da Páscoa, com a morte dos primogênitos, uma noite realmente tenebrosa. Mas Deus estava dizendo, sai agora, e isso ficou gravado no meu coração. No dia seguinte, levando meu filho na escola, notei que minha filha Estezinha não estava bem há alguns dias. Liguei para a pediatra, que me pediu para passar no consultório. Quando a médica ouviu o pulmãozinho da Esther, ela disse que não estava ouvindo nada. Na minha inocência, achei que isso significava que não havia nada errado, mas, infelizmente, não era bem isso. Ela me mandou direto para o hospital. Organizei tudo em casa e fui. No hospital, depois de um raio-x, a médica disse que a Estezinha tinha que ser internada imediatamente na UTI. Eu perdi as forças. Minha filha foi colocada em máquinas. Começaram a oxigená-la e eu só posso agradecer a Deus pelas pessoas que Ele colocou no meu caminho, como a doutora Ana, que cuidou tão bem da Estezinha. Esperamos por uma vaga e só conseguimos porque era a inauguração da ala pediátrica nova do hospital. Minha filha foi a primeira paciente daquele quarto e por isso que eu agradeci muito a Deus. E enquanto eu estava no quarto, uma voz clara dentro de mim dizia, eu te levo até o final. Eu sabia que isso tinha a ver com o livro que eu tinha lido há algum tempo, mas não sabia o que me esperava. Nos 3 primeiros dias no hospital, fui bombardeada com informações e procedimentos. No meio da madrugada, uma enfermeira entrou e pediu para eu preencher um monte de papéis para uma cirurgia que a Estezinha teria que fazer. Ela tinha só 1 ano e 4 meses e teve que entrar sozinha na sala de cirurgia, o que foi muito duro para mim. Assinei os papéis chorando, mesmo sem saber direito o que estava assinando. Entregando minha filha nas mãos de Deus, porque eu não podia estar com ela, mas o meu Deus poderia estar lá. Eu vi como as coisas podem ficar difíceis, mas também vi como Deus usa esses momentos para nos ensinar e nos fortalecer. No meio de tudo isso, eu me lembrava de uma história
que tinha lido na faculdade sobre um menino que só sabia o alfabeto e, quando precisou orar, ele recitou as letras, confiando que Deus organizaria aquilo em uma oração. Naquela sala de hospital, eu fiz o mesmo, orando de A a Z, acreditando que Deus entenderia o meu coração. Nessas horas, a gente aprende a confiar de um jeito que nunca imaginou ser possível. Deus estava me ensinando a entregar tudo nas mãos dele, mesmo no meio do inverno da minha vida. Depois daquela madrugada tensa, preenchendo papelada para a cirurgia da minha pequena Estezinha, as coisas não ficaram mais fáceis. A pequena passou por mais um procedimento porque o dreno não estava funcionando direito e tiveram que colocar um cano mais grosso no pulmãozinho dela para realmente fazer efeito. Isso tudo me fez pensar sobre como às vezes Deus precisa fazer cirurgias na gente também para tirar tudo aquilo que está nos fazendo mal, mesmo que doa bastante. A primeira semana foi a mais difícil. Não conseguia nem sentar direito para orar, mas os hinos que ajudavam muito. Eu cantava bastante no quarto, músicas que falavam da graça de Deus e outras mais infantis, para acalmar tanto a Estherzinha quanto a mim. E por mais que eu não murmurasse, questionava muito a Deus, especialmente lembrando da história de Abraão, que Deus pediu para sacrificar o seu próprio filho. Eu conversava com Deus meio indignada. Deus, você realmente sabe o que está pedindo? Eu tinha muito medo de perder minha Estezinha. Naquela primeira semana, tentei fugir das minhas orações mais sinceras, porque tinha medo de consagrar minha filha a Deus novamente, com medo de que Ele a levasse. Eu estava em pânico, pensando que algo ruim poderia acontecer a qualquer momento, não só com a Estezinha, mas com o meu filho que estava na escola, meu marido que estava no trabalho. Era um terror só, eu estava sem paz. Mas uma coisa eu sabia, eu não queria ser vítima dos meus próprios pensamentos. Então, comecei a orar o Salmo 121. E foi no momento desses de oração, usando a Bíblia para acalmar o meu coração, que entendi melhor sobre como direcionar minhas raízes para o Senhor, para que, mesmo no calor das provações, minha folha permanecesse verde, sem medo ou ansiedade. Depois de uns 10 dias no hospital, recebi uma mensagem de um hino de 4 irmãos diferentes. E cada um deles estava tentando me dizer algo com aquela canção. O hino falava que Deus é Deus em todas as circunstâncias, curando ou não. Aquilo me fez ajoelhar e pedir perdão a Deus pelos meus medos. Confessar que tinha medo de perder minha filha e que queria experimentar quem Deus realmente é, sem reservas. Deus falou comigo naquela noite, dizendo que mesmo se eu fugisse, Ele ainda seria Deus e faria o que bem entendesse, mas que eu tinha a decisão de como queria ser transformada por tudo aquilo. Queria que Deus me mudasse profundamente,
quando estávamos quase no fim do tratamento, um novo problema surgiu. E a minha Estevezinha teve que voltar para o centro cirúrgico. Foi como ir do céu ao inferno em 5 minutos. Mas naquela noite, orei para não ser uma folha seca levada pelo vento das circunstâncias. Eu queria ser como uma árvore, firme, com raízes bem profundas. O inverno é isso. É difícil, dói, mas é necessário para que Deus tire de nós o que está nos fazendo mal e para que a gente não seja mais os mesmos depois. O Senhor me ensinou muito sobre a entrega verdadeira, sobre confiar nele independentemente das circunstâncias e sobre como ele quer que estejamos prontos para novas fases da vida. E ao final de tudo, Deus não só curou minha filhinha Esté, glória a Deus, pois ela ficou curada, como me deu um novo entendimento do seu amor, um amor que sacrifica, que dá sem esperar nada em troca. Aprendi que o inverno é uma estação de encontro profundo com Deus e que cada inverno pelo qual passamos deve nos deixar mais próximos dele, mais parecido com ele, prontos para enfrentar o que vier com fé renovada e um coração mais puro. Que história linda de milagres que Deus fez na vida da nossa querida irmã Priscila e a sua filhinha Esté. E se você também passou por um inverno e quer contar a sua história de milagre, o que Deus fez no inverno na sua vida, entre em contato conosco. Teremos o maior prazer de contar a sua história, porque milagres existem e eles precisam ser contados. E para você que está neste momento passando por um inverno, por um processo muito difícil, não desista, porque assim como Deus deu vitória à irmã Priscila e à sua filhinha Esté, Ele lhe dará vitória. E se prepare, que eu vou contar a sua história de milagre aqui no nosso canal. Então, se você não é inscrito no nosso canal, eu te convido a se inscrever. Dá um like, compartilhe com alguém que está precisando. Se você também tem um pedido de oração especial, deixa nos comentários. Estaremos orando por você, crendo que Deus vai te responder. Deus te abençoe.